Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar da Nicarágua e vamos falar de Cuba agora. A Nicarágua é um país da América Central, tá? Em 1920, fuzileiros estadunidenses invadiram o território da Nicarágua, tá? Que foi defendido por Augusto Sandino, tá? Que vai conseguir tirar, expulsar esses fuzileiros de lá e depois os Estados Unidos, em 1933, tira suas tropas da região. Aí o que vai acontecer? Sandino vai assumir o poder, mas vai ser traído por Anastácio Somoza. Somoza, ele manda matar, né, o Sandino e assume o poder na Nicarágua. No seu governo, vai ser criado, né, para ser contra o governo dele, a Frente Sandista de Libertação Nacional. Eles vão criar um, assim, vai fazer uma oposição, né, ao governo santista através de guerrilha, tá? Até que, com o tempo passando, o alfabetismo, né, e também a miséria aumentou muito na Nicarágua. Até que o jornalista Joaquim Chamorro, né, vai ser assassinado, que ele era do jornal La Pensa, tá? E aí foi a gota d'água e o povo não aguentou e fez uma pressão muito grande e acabou Somoza, né, o Somoza fugindo da Nicarágua, indo para Miami, tá? E aí eles vão assumir o poder, tá? Vai chegar ao poder Daniel Ortega, que vai ficar num período de tempo muito grande, né, na Nicarágua, mas depois, tendo novas eleições, isso ele entrando em 1987, tá? Vai ter vai ter as eleições na qual vai ter uma candidata que vai ser apoiada pelos Estados Unidos, que vai ser Violeta Chamorro, tá? Ou Chamorro, né? E ela assumindo, ela sendo oposição, ela vai ganhar as eleições e assim volta à vida na Nicarágua no sentido de uma democracia, tá? Então, outro país também que vai entrar para a história ali da, da América Central vai ser Cuba. Cuba, ao final da Segunda Guerra Mundial, certo? É um país na qual, em 1952, Fulgêncio Batista vai assumir o poder com o apoio dos Estados Unidos. Tá? Não está aqui no livro, por exemplo, que Fulgêncio ele era um ditador e também era muito corrupto. Tanto é que ele vai abrir as portas para a máfia italiana e a máfia americana também para tomar conta dos cassinos e, claro, né, Fulgêncio Batista cobrava altas taxas desse pessoal. Então, e aí vai acontecer em 1959, quando vai ter a Revolução Cubana, tá? Na qual comandada de frente Fidel Castro. Mas antes do Fidel Castro fazer a revolução, ele tentou realmente até tomar o poder de Fulgêncio Batista, mas ele acabou sendo até preso e depois saiu do país, fugiu do país e vai conhecer Che Guevara. Che Guevara, ele é argentino, muita gente confunde, pensa até que ele é cubano, mas ele não é. O Che, ele vai conhecer, primeiro ele vai conhecer Raul Castro, né? E Raul Castro apresenta ao irmão Fidel Castro, certo? E ele ajuda na Revolução Cubana e tira o Fulgêncio Batista do poder, tá? E assim o Fidel Castro assume o poder. Mas aí, o que acontece? Os Estados Unidos, não vai gostar disso, vai treinar, né, cubanos que fugiram, né, da Revolução, vão ser treinados e vão tentar entrar na Baía dos Porcos, invadir a Baía dos Porcos. Mas aí eles são, né, detidos e são expulsos
pelas tropas revolucionárias cubanas, né, no comando Fidel Castro. Aí Fidel Castro, com medo de ter uma nova invasão, de repente ele não conseguir, aí ele vai se afiliar lá, se aliar, né, vamos botar assim, à União Soviética. E a União Soviética vai dar todo o apoio lá a Fidel Castro a nível de armamentos, a dinheiro. E nisso, a União Soviética coloca mísseis nucleares, certo, na ilha de Cuba, apontado lá para os Estados Unidos. Vai ser a crise dos mísseis, né, que quase realmente estoura uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Na época que era o presidente dos Estados Unidos, era o presidente Kennedy, John Kennedy, tá, que vai fazer uma pressão em cima do Nikita Khrushchev, que é presidente da União Soviética, para tirar os mísseis. E Khrushchev fala que não vai tirar, e fica aquela tensão no ar, até que Khrushchev recua e fala, tudo bem, eu vou tirar os mísseis lá de Cuba, mas vocês têm que tirar os mísseis de vocês nucleares que estão lá na Turquia apontados aqui para a gente. E nesse acordo entre eles, né, diplomático, os Estados Unidos vai lá, tira os mísseis nucleares da Turquia e a União Soviética tira os mísseis de Cuba, tá? Mas aí Fidel Castro se alia à União Soviética e a União Soviética, certo, dá todo o apoio a Fidel Castro, tá? E é o único país na América, né, na América a se tornar comunista, tá? Na qual os Estados Unidos não conseguiu intervir. Mas na realidade, Fidel Castro ele fez isso porque o único inimigo mais forte que podia bater de frente com ele seria a União Soviética, e é isso, né, que Fidel fica protegido. Claro, depois do final da Guerra Fria, na década de 90 do século passado, ele, por exemplo, com o fim da União Soviética, a União Soviética não vai ajudar mais Cuba financeiramente. Hoje Cuba passa por um período muito grande, de sanções feitas pelos Estados Unidos, tá? Coisas que eu esqueci até de falar aqui no início aqui, quando na Nicarágua, Sumasa, ele cai, né? Quando ele cai, por exemplo, isso na Nicarágua, tá, gente? Sumasa, ele cai, o que pertencia a ele, né, porque ele era muito corrupto também, tudo que pertencia a ele foi estatizado, e os bancos da Nicarágua também foram estatizados. Aí sanções também vão ser feitas pelos Estados Unidos à Nicarágua. Essas sanções só vai sair quando Chamorra, né, Violeta Chamorra, assume o poder. Já em Cuba, certo, ainda continuam essas sanções. O nosso presidente, eu falo nosso porque foi um grande presidente do estadunidense, né, Barack Obama, que começa, no final do governo dele, fazer algumas alianças com Cuba, né? Chega até a ter encontros com Raul Castro, e só que quando Bush, né, o Donald Trump, Donald Trump, ele assume a presidência, ele acaba com esses laços, certo? E mantém as sanções contra Cuba, tá? Cuba, uma coisa que eu ia falar também sobre Cuba, para me lembrar aqui, agora deu um branco. Tem a região de Montana, que fica em Cuba, né? E os Estados Unidos têm uma base lá. Só que na época, quando Fulgêncio Batista saiu do poder e Fidel Castro assumiu, Fidel Castro, durante seu governo todinho até os dias de hoje, eles reivindicam essas terras que pertencem a Cuba, mas os Estados Unidos não quer devolver. Os Estados Unidos simplesmente ele paga tipo um aluguel. Fidel Castro, por exemplo, recebeu vários cheques, né, equivalente ao como se fosse um aluguel de essa base de Montana lá em Cuba, certo? Mas Fidel Castro nunca descontou um cheque daquele. E falou que quer que, na realidade,
os Estados Unidos devolva, né, essa região para Cuba. Tanto é que quando Barack Obama encontrou com Raul Castro, uma das coisas que ele falou, tudo bem, a gente vai entrar num acordo aí, mas não esquecendo que nós queremos de volta lá aquela região de Montana que nos pertence. Os Estados Unidos é forte, né? Quem vai bater de frente com ele? Cuba não tem essas condições, tá? Mas hoje, apesar de Cuba ter uma medicina muito avançada, apesar de o analfabetismo quase bem dizer zerado em Cuba, mas mesmo assim, eles estão passando por uma dificuldade muito grande. Tanto é que teve até uma ocasião que o Fidel Castro não, desculpa, o time de vôlei de Cuba foi jogar, né, foi treinar com a seleção brasileira, e quando os brasileiros chegaram lá, viram que os caras estavam passando fita fita isolante nos tênis, porque estavam rasgados para eles treinarem. Bola deles, as bolas tudo rasgadas, bola furada, não tinha condições. O Brasil, né, chegou e fez uma doação, né, estou falando a Confederação de Vôlei do Brasil, fez uma doação de bolas, tênis, equipamentos para o pessoal treinar o vôlei. Tá entendendo? Porque realmente Cuba, que já até foi uma potência a nível de América Latina, a nível de esporte, hoje ela está quase, bem dizer, esquecida, tá? Então assim a gente termina aí sobre a Nicarágua e sobre Cuba, mas não esquecendo, eu vou falar agora um pouquinho só para a gente fechar, eu sei que hoje o tempo ficou bem grande, né? Mas sobre o final do governo aqui no Brasil em relação ao governo militar, tá? Logo depois de Médici, né, vai entrar o presidente Geisel. O presidente Geisel, assim que ele assume, ele fala que vai começar a fazer as aberturas, mas ela tem que ser bem devagar, bem, né, nada correndo. Então o que vai acontecer quando começa as aberturas? Primeiro, ele começa cria a Lei Falcão. A Lei Falcão é a lei na qual o camarada que era candidato, tá? Ele sendo candidato, ele poderia agora mostrar lá a foto dele, legenda, tudo, só não podia falar, tá? O cara ficava quietinho, ele não, né? Uma foto dele, né? E outras coisas também, vai ser a crise do petróleo que vai afetar o Brasil. O Geisel vai lançar o programa do Proálcool, então o Brasil vai começar a investir paralelamente, certo, em biodiesel, não, biocombustível, tá? Por quê? O Brasil queria fugir da crise do petróleo, investindo em novo tipo de combustível, tá? Mas no início foi tudo ruim, hoje em dia já está até melhorzinho, mas mesmo assim ainda existe aí um desequilíbrio entre o preço, né, do álcool e do petróleo, né? Às vezes não vale a pena você botar álcool no seu carro. Então, outra coisa que vai acontecer também, que vai estourar no governo Geisel, vai ser os senadores biônicos, porque quando tem as eleições, a oposição, que era o MDB, certo, vai ganhar muitas cadeiras no Senado, então a Geisel vai caçar isso aí e vai botar os senadores que era interesse dele e vai ser chamado de senadores biônicos porque vai ser manipulado pelo governo. No final do governo Geisel, certo, o Brasil já estava numa crise já econômica, tá? Principalmente por causa daquela crise do petróleo, e vai entrar o Figueiredo, João Batista Figueiredo, vai assumir a presidência e vai ser o governo Figueiredo que aí sim vai ter a anistia, mas a anistia, quando ela é feita para os dois lados, não é só a anistia para aqueles que foram oposição do governo ou aqueles que faziam parte de guerrilhas aqui no Brasil, que teve várias, tá? E não vou mentir para vocês que realmente o Figueiredo ele faz essa abertura e faz essa anistia, mas ele faz essa anistia para proteger os militares. Tanto é que outros países, por exemplo, da América Latina, que tiveram, certo, os seus ditadores, muitos generais, certo, foram julgados por crime de guerra, vamos botar assim, e
foram presos. Aqui no Brasil não. Como teve essa lei da anistia, todos os generais, ou todos aqueles que estão envolvidos nessa parte aí de tortura, mortes, certo, do governo militar, também foi perdoado. Então, como se não tivesse havido, né, uma ditadura na qual teve uma oposição muito grande contra aqueles que eram contra o governo, tá? Então, realmente, eu esqueci também de falar, foi no final do governo Geisel, início do governo Figueiredo, teve lá a bomba que explodiu, que 2 militares foram botar uma bomba lá no Rio Centro, estava tendo um show da MPB, só que a bomba explodiu antes, né? Explodiu no colo do sargento que estava conduzindo, tinha o tenente que estava dirigindo o carro, o sargento, claro, morreu, a bomba explodiu no colo dele, o oficial ficou ferido, mas conseguiu se recuperar. Ali foi uma das gotas d'água, né? E outra coisa foi o jornalista, esqueci o nome dele agora, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho o nome dele aqui, está até no livro de vocês, até eu tinha feito aqui uma observação, aqui ó, Vladimir Herzog, tá? Tá lá na página, até eu botei lá, corrigindo a foto aí, que na realidade a foto é do Plínio Salgado, e botaram como se fosse o Vladimir Herzog, mas não é, tá? Então, com a morte dele, falando que ele tinha se enforcado na prisão, isso também foi uma coisa que foi uma gota d'água ali em relação, e aí começou a aparecer movimentos sindicais, como por exemplo, como Lula vai se destacar lá no ABC Paulista, e Figueiredo, ele fala, né, da anistia, ao mesmo tempo ele na época teve as diretas já. Direta já foi uma emenda constitucional, emenda na qual dava direito a eleições diretas para presidente, tá? Essa emenda ela vai para o Congresso, mas ela não passa. Tanto é que na época teve muita campanha na rua, o pessoal pedindo direta já, mas não passa. Aí vai ter as eleições de forma indireta, na qual os candidatos vai ser Paulo Maluf e Tancredo Neves, tá? Sendo que Tancredo Neves ganha as eleições pelo colégio eleitoral, se torna presidente, mas na véspera dele assumir ou receber a faixa de presidente, ele já estava, diziam antes mesmo deles concorrer às eleições para presidente, ele vem a ficar, já estava doente, mas mesmo assim ele concorre, mas aí a doença vem com força, ele fica internado e até que venha a falecer, e quem vai assumir é seu vice, José Sarney. Outra coisa que eu lembrei aqui, mas acabei esquecendo de novo, sobre essa parte do governo militar, foi realmente as diretas já não passou. Eu ia falar mais uma coisinha para acrescentar aí a cereja do bolo e me deu branco de novo. Tem que anotar. Quando eu lembro, tem que anotar, eu não anoto, eu esqueço. Mas mesmo assim, é o fim do governo militar, aí começa a redemocratização. Lembrei. Outra coisa também que no governo Figueiredo eles vão acabar é com o bipartidarismo, tá? Aí vai criar o pluripartidarismo, porque eles sabem que a tal esquerda do Brasil, elas não são unidas. E você fragmentando a esquerda, não tinha como eles ganhar uma eleição, certo? Tanto é que vai ter eleições para governadores, quem vai ganhar aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ser Leonel Brizola pelo PDT, tá? E assim Miguel Arraes lá no Nordeste, e assim vai como em outros estados aí, aqueles que voltaram do exílio vão ganhar as eleições. Por isso que a direta já não passou, porque se eles tivessem voltando do exílio, esse pessoal todo, e tivesse eleições para presidente, com certeza um desses candidatos, né, seriam fortes e poderiam ganhar, tá? Mas Leonel Brizola, que era um forte até candidato a ganhar, que ele vinha lá da história do Getúlio, vinha da história do João Goulart, e ele é um daqueles que conseguiram sobreviver,
não exibe, se ele vem e se candidata e ganha a presidência, ia ser um problema. Ainda mais para a Rede Globo, que naquela época, como o pessoal fala aí que a Rede Globo hoje é a vilã, naquela época ela também era vilã. Por quê? Ela começou a queimar a imagem do Leonel Brizola, e quando o Leonel Brizola vem candidato realmente à presidência, aí a sua imagem já está totalmente queimada e ele não consegue nem, né, chegar a segundo turno de eleições presidenciais aqui no Brasil, tá? Mas isso já é uma outra história que a gente vai contar mais à frente, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí sobre a política de ditaduras militares aqui na América Latina. Não esquecendo, era plena Guerra Fria, e tudo vai se acabar quando entra na década de 90, quando vem o fim da União Soviética, quando antes veio a queda do Muro de Berlim e assim o fim da era da Guerra Fria. Apesar que hoje em dia o pessoal ainda tenta ressuscitar essa Guerra Fria, às vezes pensamos até que está nessa Guerra Fria, quando tem esse problema entre, por exemplo, entre Estados Unidos e China, tá? E a gente vê, quem viveu a época começa a ver de novo essa Guerra Fria aparecer, tá? Mas na realidade a Guerra Fria acabou, tá? Pessoal, ficamos por aqui, depois a gente se vê lá no Zoom para corrigir, tá? Faz os exercícios aí da página 271 até a página 276, tá? E depois a gente corrige junto e até debate um pouquinho aí sobre esses acontecimentos lá no Zoom. Gente, não deixam de ir, tá? Muitos alunos estão deixando de ir, tá? Às vezes são pouquíssimos, no máximo 4, 5 alunos numa turma de quase 20. Pô, vamos participar mais, gente. Às vezes a gente não debate, a gente aprende muito mais do que no vídeo aula, e às vezes tiramos até, como direis, dúvidas nas quais vocês não viram, mas um colega faz a pergunta e você, caramba, eu nem tinha me ligado nisso, e acaba aprendendo um pouquinho mais, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!